Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né? Muito legal estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Obrigado também a todo mundo que está aí presente e espero que essa palestra agregue conhecimento para vocês, né? Pode começar a apresentação já? Pode. Vou compartilhar a tela aqui. Hum, Estão vendo? Sim. Beleza, vamos lá. Eu fiz uma pequena apresentaçãozinha aqui, né? Vou falar um pouco da teoria do TypeScript e tal, e depois vou para alguns exemplos e para a prática. Tá, mas primeiro eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas na faculdade Invest. Eu fiz estágio na MTI, né? Lá eu trabalhei com React Native, TypeScript, Node. Trabalhei 7 meses lá, né, como estagiário. E agora eu estou trabalhando na RW3, né, como desenvolvedor júnior. Então, vamos lá, eu vou contar aqui um pouco sobre a minha experiência que eu adquiri nesse tempo aí com TypeScript e um pouquinho do meu conhecimento. Beleza? Aqui um sumário da minha apresentação, o que é o TypeScript, por que surgiu o TypeScript, vantagens do TypeScript e exemplos e prática aqui. E alguns links para quem quiser aperfeiçoar mais no conhecimento dessa ferramenta, que eu vou passar para vocês depois. Vou fazer uma teoria bem simples aqui, bem básica aqui do TypeScript, e depois eu já vou para exemplos e para a prática aqui, né? Que aí eu acho que vocês vão entender melhor sobre essa ferramenta. Tá, o que é o TypeScript? De acordo com a documentação, ela é desenvolvida pela Microsoft. O TypeScript é uma linguagem de código aberto que se baseia em JavaScript, uma das ferramentas mais usadas do mundo. Adicionando definições de tipo estático, tipos fornece uma maneira de descrever a forma de um objeto, fornecendo melhor documentação e permitindo que o TypeScript valide se seu código está funcionando corretamente. Então, basicamente, eu coloquei uma imagem aqui para representar melhor. Funciona assim, tem a linguagem JavaScript, né, linguagem de programação, porém, essa JavaScript não tem definições de tipos. Então, o TypeScript veio para contornar esses erros, adicionando melhor documentação, melhora trabalhar em equipe, né, ajuda a trabalhar em equipe, e tudo mais. É um super conjunto do JavaScript, né, que o povo fala. E aqui, como surgiu o TypeScript? Eu coloquei um códigozinho aqui, bem básico aqui, para tentar explicar para vocês. Esse é um código JavaScript normal. Então, por exemplo, tem aqui, eu coloquei um dado idade que recebe 20. 20 é considerado um number, né? Então, se eu printar o tipo desse dado, né, vai me retornar um number. Porém, se em algum momento do meu código eu falar que ele recebe 20, só que entre aspas aqui, não sei se está dando de ver, né? Entre aspas. Marcos, eu tô vendo só o que é o TypeScript. Eu não sei se o resto do pessoal também tá só vendo isso. Ixi. Eu também. E agora? Você compartilhou a guia, você compartilhou a tela? Tela inteira. Acho que tem que sair do. Você está mostrando o código no Code? Não. Não, no slide aqui. Não estão vendo? Não, aqui tá no que é o TypeScript. Ixi, caiu a net aqui. Imaginei. Foi mal aí, acontece, né? Mas vamos pra frente. Estão vendo a tela aí? Sim, você tá no Meet agora. Tá, voltando aqui a apresentação, né? Expliquei o que é o TypeScript. E agora eu vou falar por que surgiu o TypeScript. Então, tá dando de ver a imagenzinha aí, certinho? Agora tá. Tá. Então aqui eu coloquei um exemplo de um código escrito em JavaScript. Aqui eu coloquei um dado, né, que é a idade, e falei que ela recebe 20, beleza. E depois eu printei o tipo desse dado, né, e retornou um number. Só que em algum momento do meu código, quando eu falo para a idade receber um valor string aqui, porque está entre aspas,
ele não vai me informar nenhum erro. Em JavaScript tem uma tipagem fraca. Eu consigo mudar o tipo de um dado facilmente. Isso pode ocasionar vários problemas em aplicações em grande escala, né, durante o desenvolvimento e na hora da compilação. Aí aqui eu coloquei um memezinho, né, porque para quem programa em Java, C Sharp, ver um negócio desse aqui fica meio bugado, né? Como assim você consegue trocar o tipo facilmente assim de um dado, né? Ao contrário de linguagens como o Java, que tem a tipagem forte, o JavaScript possui uma tipagem fraca e ocasiona esses tipos de erros aqui, né? Então, o JavaScript possui uma tipagem fraca, falta de erros sinalizados e várias outras coisas que prejudicam no desenvolvimento de aplicações em grande escala. E foi por isso que o TypeScript surgiu. Ele sinaliza erros na hora do desenvolvimento, adiciona uma série de funcionalidades para a programação orientada a objetos e várias outras vantagens. E agora que eu coloquei o mesmo exemplo, né? Exemplo igual, só que agora escrito em TypeScript. Vocês podem ver que agora, quando eu falo para a idade receber um valor string, ele já me informa o erro. Ó, idade é do tipo number, que eu mencionei lá em cima. Ele não pode receber string agora. Agora o meu VS Code aqui, Visual Studio Code, ele informa para mim. Ele sinaliza o erro em tempo de desenvolvimento. E o bacana é você usar o TypeScript junto com o VS Code, porque as duas tecnologias foram desenvolvidas pela Microsoft. Aí tem uma integração muito legal, né? As duas. Você pode usar outras IDEs, outros editores de textos, mas aí você tem que baixar plugin, extensão para dar uma integração legal, né? Beleza. Algumas vantagens do TypeScript, né? Melhora a estrutura do seu código, adicionando tipagem ao seu código você tem uma estrutura melhor, organiza tal tipos de cada funcionalidade, de cada objeto, melhora a documentação das suas funções, dos seus dados, né? Você sabe o que uma função recebe, o que ela pode retornar, ajudando a melhorar trabalho em equipe também. Documenta seu código, né? De quebra você tipando os dados e funcionalidades, você já documenta seu código, né? Descobrir erros durante o desenvolvimento, foi o que eu mencionei aqui, né? Durante o desenvolvimento, o TypeScript já me informa aqui, ó. Minha ideia já me informa aqui que tá vendo um erro. Flexibilidade, tipar só o que deve ser tipado. Com o TypeScript também, você tem inferência de tipo. O que seria isso? Igual eu coloquei aqui na primeira linha, ó. Let idade recebe 20. Em nenhum momento eu falei que idade é do tipo number. Ele automaticamente já percebeu que 20 é o number e já inferiu esse tipo para a idade, entendeu? Então você consegue tipar só tipo o que deve ser tipado, né? E ganha segurança na hora da compilação. E evitando esses erros bobos que a gente comete, né, durante o desenvolvimento, você ganha uma segurança na hora de compilar seu código, né? Então, resumindo aqui um pouco da teoria, é o seguinte: você tem a linguagem JavaScript, que, como vocês podem ver aqui no slide, ocasionalmente você comete vários erros assim de tipagem, né? Não tem uma documentação muito boa, você não consegue documentar bem seu código com JavaScript puro, né? Pode dar vários erros e o TypeScript veio para sanar esses erros, documenta melhor, tal, cria várias vantagens que adiciona ao JavaScript, que o JavaScript por si só não tem esse poder que o TypeScript agregou a ele, né? Exemplos de prática, aqui vamos para o código, mas antes de ir para o código eu vou mostrar alguns links legais aqui. Hum, Aqui é a documentação do TypeScript, né? Recomendo aí todo mundo que quiser aprender mais, olhar a documentação do TypeScript. Tem várias coisinhas aqui. Tem aqui, ó, um Try TypeScript Now, que aí você clica aqui, você consegue já consegue mexer com TypeScript aqui no browser já, né? Então aqui do lado esquerdo tem código TypeScript e aqui do lado direito tem um código em JavaScript. Aí que eu coloquei o mesmo erro aqui, né? O mesmo códigozinho que eu coloquei aqui no slide, né? Vocês podem ver que agora, ó, ele já me informa que tem um erro aqui, ó. Idade é do tipo number, não pode receber uma string. Entendeu? Ele até compila, ó, ele até roda o código, ó, number string. Mas em desenvolvimento ele
ele me informa o erro. Então, o TypeScript é uma ferramenta de desenvolvimento. Ele não vai ser jogado para o produto final, né? Ele não agrega valor ao produto final. E ele também adiciona essa camada dupla de compilação, né? Porque você tem que pegar um código TypeScript, compilar para JavaScript, e JavaScript aí você manda para produção. Porque navegadores normais não conseguem entender TypeScript, né? Aí também aqui, ó, aqui o código JavaScript. O JavaScript, ó, ele aceita essa mudança de tipo aqui, ó, viu? Facilmente ele aceita sem informar nenhum erro. Pode dar várias dor de cabeça aí para vocês, né? Para quem mexe com desenvolvimento, né? Outro link legal aqui é de uma pesquisa da JetBrains, que ela destaca aqui o JavaScript, né? Essa pesquisa aqui é das linguagens mais populares, né, de 2020. Ele menciona um destaque aqui para o TypeScript, ó. O TypeScript está crescendo continuamente. Ele passou de 12% de uso e 1% do idioma principal em 2017 para 28% e 12% respectivamente em 2020. Então é uma ferramenta que está crescendo muito aí. Para quem está começando a criar um projeto com JavaScript, eu recomendo já mudar já dar uma estudada no TypeScript e tentar mudar esse projeto JavaScript para TypeScript, né, que vai agregar bastante profissionalismo aí no seu projeto. E também, né, alguns vídeos aqui no YouTube, né? Só você pesquisar TypeScript aí no YouTube que vai ter vários conteúdos para quem quiser aprender mais. Tem um mini curso aqui, ó. Tem o canal da Rocket City, que é bem legal também, que te ensina do início de forma prática, né? Tem o Código Fonte TV e várias outras recomendações aqui, né? Quem quiser mais é só ir atrás. E agora eu vou falar alguns exemplos e a prática aqui do TypeScript. Beleza. Bom, aqui eu criei um projetinho, né? Uma estrutura aqui para trabalhar com TypeScript. Vou abrir meu README aqui. Para quem quiser esse repositório aqui, tá lá no meu GitHub. É só acessar meu LinkedIn e lá tem o link do meu GitHub que vai ter esse repositório aí para quem quiser mexer e tal, dar uma estudada. E eu criei esse repositório só para explicar para vocês aqui na prática como funciona o TypeScript, né? Tá. Primeira coisa que eu fiz, eu preparei um ambiente. Então eu criei uma pastinha, iniciei o projeto usando o yarn aqui, né? Então dei um yarn init-y. Aí depois instalei o TypeScript como dependência de desenvolvimento. Para fazer isso, eu dei um yarn add TypeScript-d. Esse "-d" aqui é sinalizando que é como dependência de desenvolvimento. Aí aqui no package.json aqui, ó, como ele aparece aqui, ó, TypeScript como dev dependencies aqui, ó, viu? E depois que você baixa o TypeScript, você roda esse comandinho aqui para criar o arquivo de configuração, yarn tsc-y, que vai criar esse arquivinho aqui .json, formato JSON aqui. E aqui você tem um arquivo de configuração do TypeScript. Eu não vou entrar em detalhe em que é cada um desses itens aqui, porque eu também não sei todos de cor aqui. Tem uma breve descrição deles aqui, né? É só vocês irem na documentação se vocês quiserem configurar e aprender mais. E aí depois que criou esse aqui, eu mudei só aqui essa config aqui, porque estava comentada, né? E mudei esse daqui também, o hotdir e o altdir. O resto é tudo padrão que já veio aqui, né? E depois que eu fiz isso, eu coloquei uma dica aqui, ó. Existem várias formas de transpilar seu código TypeScript. Transpilar seria mudar do TypeScript para JavaScript. Aí tem o TSC aqui, ó, que é o TypeScript Compiler, que já vem instalado no TypeScript. Quando você dá esse comandinho aqui, ó, já instala esse TSC aqui, ó, no seu projetinho. Eita. Já instala.
Aí você pode dar um TSC, um yarn TSC que já vai transpilar seu código. E aí foi isso que eu fiz aqui no package.json. Eu criei um scriptzinho chamado build, que vai rodar o TSC. E aí o que ele vai fazer? Aqui no meu tsconfig, ele vai analisar minha pasta source e vai criar uma outra pasta aqui que eu chamei de disk, e vai ter meus códigos transpilados. Então aqui, se eu rodar um yarn build, ele rodou aqui o TSC, e aqui ó, ele já criou uma pastinha aqui chamada disk. E vocês podem ver que está igual ao source. A única diferença, no meu source eu estou usando TypeScript, né, que eu estou usando .ts, que é a extensão TypeScript. E aqui no disk eu estou usando transpilou para JavaScript, viu? Então esse código aqui é TypeScript, e esse aqui é o código TypeScript transpilado para JavaScript. Então ele já vem com o compilador aqui próprio dele. Você também pode transpilar com Babel, com Sucrazy, mas o que eu recomendo, né, em ambiente de desenvolvimento é utilizar o TS Node Dev. Por quê? Porque ele implementa as funcionalidades de decorators. Algumas bibliotecas, como o Mobex, o TypeORM, ele utiliza essas funcionalidades de decorators. E o que seria isso? É tipo você colocar um arroba aqui, por exemplo, no Mobex tem um inject, que é uma função, é um decorator, né? Se você usar o Sucrazy como transpilação, ele não vai entender esses arrobas, esses decorators. É por isso que eu utilizo o test node dev. E como que faz para configurar o test node dev aqui? Eu dei um yarn add test node dev -d, como dependência de desenvolvimento também. Aí ele vai cair aqui, né, no meu dev dependency. E no meu package.json também eu criei um outro script, que eu chamei de dev, que vai rodar o test node dev com a pasta source. Então, se eu quiser ir no ambiente de desenvolvimento, rodar o TypeScript aqui, né? Eu só vim aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um index aqui. Dá um console log aqui. Dá um yarn dev. Ele rodou aqui, ó, teste, beleza. Ele só executou uma vez. Mas, por exemplo, vou criar um servidorzinho aqui, Express, que eu baixei o Express aqui, né? Criar o app, Express, e vou falar para rodar na porta 3000. Aqui eu uso uma callback, né? Eu vou falar que o server startou, né? Aí eu vou rodar o mesmo comando, yarn dev. É que ele vai ficar ouvindo meu arquivo aqui, ó. Qualquer alteração que eu fizer aqui, ó, eu dou um Ctrl S, ele já verifica que houve uma alteração e já roda de novo, né? Reinicia o projetinho. Se eu quiser parar, dá um Ctrl S. E é basicamente isso. Então, como funciona? Quando você for mandar, quando você estiver em desenvolvimento, utilize o test node dev para fazer essas transpilações dentro do seu código. Quando você for mandar para produção, você builda ele com TSC, né? Que já vem instalado no TypeScript, que vai gerar uma pastinha só com o seu código JavaScript, né? Compilado. É basicamente assim que eu preparei esse ambiente. Aí também rodei um git init aqui também, né? Mas é só para lançar lá no GitHub. Beleza? Tá muito conteúdo. Tá de boa, né? Tá. Vou falar aqui sobre os tipos básicos aqui do TypeScript, né? Bom, tem os tipos básicos. Tem o number, que pode ser qualquer tipo numérico. 1, 3.4, -1. Ao contrário de outras linguagens que tem um int, float, né? Aqui qualquer tipo numérico é considerado um number. Tem um tipo boolean, que é apenas dois valores, verdadeiro ou falso, true ou false, né? Em inglês. Tem um string, que é frase ou caractere, tudo que estiver entre aspas, então pode ser olá com aspas simples. Deixa eu aumentar aqui que eu acho que vocês não estão vendo, né?
pode ser olá com aspas simples, pode ser o 20 aqui, só que está entre aspas, então é considerado string também. Pode ser aspas duplas, pode ser também esse sinal aqui, que é o acento agudo ao contrário, né, que eu não sei como é que chama. Isso daqui também é considerado uma string. Só alguns exemplos. Tem um array, que é lista de dados, é representado pelo colchete, né? Então você abre colchete, fecha colchete. E no caso aqui eu coloquei uma lista de nomes do tipo string, né? Vocês podem ver que está entre aspas, então isso aqui é uma string, isso aqui é uma string, isso aqui é uma string, isso aqui também. Então é uma lista de string aqui. E aqui eu coloquei um outro exemplo, né? Outra lista de dados, só que aqui é number. Então repara que não tem string aqui, né? Então tem 20, 50, 100. Esses são os básicos. E aqui tem outros tipos legais de você aprender também. Tem o tipo N, que é utilizado quando não se sabe o tipo. Logo, ele aceita qualquer um. Tipo void, ao contrário do N, nenhum tipo de dado. Muito utilizado no retorno das funções. Tem o tipo undefined também, que não teve nenhum valor atribuído. E aqui eu coloquei alguns exemplos melhores para vocês entenderem. Então, por exemplo, eu criei um dado aqui que eu chamei de idade. Para eu definir que tipo é esse dado aqui, eu coloco 2 pontos e o tipo que eu quero. Isso daqui já é sintaxe TypeScript. Isso aqui não, se você fazer isso aqui no JavaScript, ele não vai entender. Só com TypeScript. Então você coloca 2 pontos number e recebe o valor que você quer aqui. Você não é obrigado a colocar isso aqui, esse tipo, porque lembra que eu falei anteriormente, ocorre a inferência de tipo. Então, automaticamente, o TypeScript já detecta que isso aqui é um number e já infere em idade que é do tipo number, entendeu? Mas como aqui é um exemplo, eu vou colocar aqui para vocês. A mesma coisa com os outros tipos. Por exemplo, coloquei aqui maioridade. É do tipo boolean que recebe true. Se eu falar aqui true entre aspas, ele vai me informar um erro. Como assim você está falando que ele é do tipo booleano, mas está recebendo uma string? Isso não faz sentido, né? Então informa um erro. A mesma coisa com aqui, por exemplo. Se eu falar que é uma string, entre aspas, ele vai dar o mesmo erro. Você está informando que é do tipo number, mas está recebendo uma string. E é esses erros bobos que a gente comete na hora do desenvolvimento, né? O TypeScript veio para ajudar a gente nisso, né? Aqui eu coloquei uma lista, um tipo de array, né? Que é uma lista de string. Então, para declarar uma string, você coloca string, abre e fecha colchetes e o valor que ela recebe. Aí no caso que eu coloquei só valores de string. Se por um acaso eu colocar um valor number aqui, ele vai me informar um erro. Por quê? Eu falei que essa lista é só de string. Se eu quiser que receba esse valor number aqui, eu tenho que abrir parênteses, né? Colocar o sinalzinho de ou, que é essa barrinha aqui, né? E falar um outro tipo. O que isso quer dizer? Essa lista é de string ou number. Então, qualquer um desses tipos ela vai aceitar. Se eu colocar um valor boolean aqui, true, ele já não vai aceitar, ó. Aí você tem que vir aqui e colocar ou boolean também. Booleano. Aí ele vai começar a aceitar o booleano também, entendeu? Beleza. E aqui é outra forma de declarar o tipo de um array. No caso, você usa a palavra-chave array com letra maiúscula, né? Abre o sinalzinho de menor e depois fecha aqui. E aqui você coloca o tipo dele, né? No caso aqui é string. E é o mesmo esquema, se você colocar 20 aqui, ele vai dar erro. Se você quiser que ele receba number também, você coloca um ou e number. Ou seja, eu quero que esse array receba string ou numbers, entendeu? Aqui o tipo n. Aqui o tipo n, como eu falei, ele recebe qualquer tipo de valor. No caso aqui está recebendo uma string. Mas você pode mandar receber um number que não vai dar erro. Um booleano. Um array com string e number. Ele aceita qualquer tipo. Ele é muito utilizado em API, quando você não sabe o tipo que vem de um banco de dados e tal. Aí você coloca esse tipo como N.
beleza? Quando o tipo undefined é quando não tem valor atribuído. Quando você define o tipo como undefined, aqui um dado como undefined, obrigatoriamente você tem que colocar um outro tipo aqui, ó. Por quê? Se eu colocar só o undefined, qual que é a definição dele? Não teve nenhum valor atribuído. E ó, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô falando que ele é undefined, ou seja, não tem nenhum valor atribuindo, mas aqui na frente eu tô atribuindo um valor para ele, um valor string. Então não faz meio que nenhum sentido aqui. Eu tô falando que não tem um valor atribuído, mas estou atribuindo um valor. Então tem que colocar um ou aqui, ou seja, esse valor aqui não tem que eu me coloquei aqui, né? Esse dado aqui pode ser undefined ou string, um desses dois. E aqui o tipo void, que é usado mais em funções, né? No retorno de funções. Então eu criei a função de igualar que retorna um void, ou seja, não está retornando nada. Se eu falar a palavra-chave return aqui e mandar um olá, olha lá, ele já vai me informar um erro, porque eu falei que não está retornando nada, mas estou retornando alguma coisa aqui, ó. Então aqui eu tenho que mudar, agora ele está retornando uma string, viu? No caso aqui, se eu não retornar nada, já me dá um erro aqui, ó. Ele não está retornando nada, mas estou falando que retorna uma string. Aí ele já dá um erro. Então, em tempo de desenvolvimento, o TypeScript já vai me informando esses erros, entendeu? Tipagem em função aqui que eu coloquei, tipar parâmetros tal. Por exemplo, função somar. Eu coloquei um parâmetro x, recebe um parâmetro x e y, os dois do tipo number, né? E ela está retornando um number, então return x mais y. Se eu for usar a função aqui, somar, e mandar string para ela, por exemplo, 20, 20 aqui como string, ele vai informar um erro. Por quê? Porque nessa função eu estou esperando só number. Então aqui eu tenho que mudar para number aqui. Aí, agora ela vai rodar certinho. A mesma coisa para as outras aqui, né? E também outra forma de tipar parâmetros é você criando uma interface. Já já eu explico o que é essa interface aqui. Mas é basicamente você cria uma interface que eu chamei de parâmetros, e tem x e y. Aqui eu fiz uma desestruturação, né? Coloquei dois pontos e falei que tudo que está dentro aqui é do tipo parâmetros aqui, dessa interface. E a mesma coisa, retorna um number. Aí aqui você pode também colocar um objeto aqui, né? Por exemplo, falar de parâmetros. Aqui vai dar erro, né? Aí você tem que colocar parâmetros, ponto, e já informa aqui valores que tem dentro de parâmetros, né? No caso é x menos parâmetros, ponto, y. Uma forma de escrever também essa função. Mas eu vou deixar dessa forma aqui que eu acho melhor, né? Mais simplesinho. Você também pode tipar arrow functions, né? Que é usando outra sintaxe aqui de função. Usando const, multiplicar, você coloca os parâmetros, né? Normal. O tipo de retorno. Aí usa arrow function aqui normal, né? Beleza. Tá. Aí agora eu vou falar um pouco sobre as interfaces. Interfaces são muito utilizadas quando precisamos reaproveitar tipagem entre vários arquivos e funções da aplicações. Pode herdar outras interfaces. Ou seja, eu criei aqui uma interface, se eu quiser usar essa interface em outro arquivo, é só eu dar um export e, por exemplo, importar ela aqui. Aí é só dar um import, né? Que ele já vai pegar ali, ó. Eu consigo usar essa estrutura de dados que eu criei aqui, né? É uma estrutura de dados aqui nesse outro arquivo. Então ele é muito utilizado nisso. A gente utiliza muito o interface aqui, né? No TypeScript. E ele também pode herdar outras interfaces. Para quem já programa já manja de orientação a objeto, né? Programação orientada a objeto, já sabe o que é herança, né? E é basicamente isso que funciona. Você tem um tipo pai aqui, né? Por exemplo, que eu chamei de iPessoa. Eu tô falando que a pessoa física vai estender, né, o extends de a pessoa. Então é meio que se eu tivesse pegando tudo isso aqui, copiado e colado aqui no a pessoa, né?
já que eu não quero repetir código, né, porque é a mesma coisa, eu falo que vai herdar, né, de pessoa, entendeu? Aí que eu coloquei um exemplo, que eu criei um objeto que eu chamei de pessoa física, que vai ser do tipo pessoa física, né, vai se basear nessa estrutura. E aqui tem os dados que eu coloquei nessa interface aqui, ó, nome, endereço, CPF, idade, maioridade, séries favoritas. Se eu por um acaso remover o nome aqui, ele tá como atributo obrigatório aqui, ó. Então ele já me informa um erro aqui, ó, tá faltando declarar o nome. Então eu tenho que declarar o nome aqui. E, e, e também tem atributos opcionais, né? Por exemplo, séries favoritas. Tá vendo esse ponto de interrogação aqui? Isso quer dizer o quê? Deixa eu colocar o mouse aqui para vocês entenderem. Olha lá, qual que é o tipo desse meu parâmetro? Ele é string, um array de string, né? Ou undefined, ou seja, ele é um parâmetro opcional. Se eu remover aqui, ó, a série de favoritas do meu objeto, ele não vai informar erro, porque não é obrigatório esse tipo de dado. Entendeu? Então é a mesma coisa que esse interrogação é a mesma coisa que eu tivesse feito assim, ó. Ou ele não recebe nada, ou ele recebe um array de string. Entendeu? Então você coloca essa interrogação para simbolizar isso aqui, né? E eu também fiz a mesma coisa para pessoas jurídicas. Ele vai herdar de pessoas, só que ao contrário de CPF, idade, maioridade, ele só vai ter o CNPJ. Então aqui ele tem nome também, tem endereço e CNPJ. Se eu remover o CNPJ aqui, ele está como parâmetro obrigatório, né? Ele só recebe string. Então aí ele já vai me informar um erro. Ó, eita. Ele informa um erro aqui, ó, tá faltando CNPJ. Eu tenho que declarar aqui no objeto. Beleza? E aqui tem os types. A gente não utiliza muito os types, mas é legal você aprender também. Ele é usado quando um dado pode possuir formatos distintos, mesmo que pertencendo a uma mesma entidade. Ele também não pode herdar outros types. E como assim formatos distintos? Repara aqui, ó, que eu criei um type que eu chamei de pessoa, né? Com letra maiúscula. Type e pessoa, type e interfaces aqui, ó, com letra maiúscula, tá? É um padrão aí do TypeScript. Aí aqui, ó, repara que eu tenho um formato de dado aqui, ó, que é o nome e idade. O nome é string, idade é number. Isso é um formato. E eu tenho outro formato aqui embaixo, ó, nome, cidade, maioridade. E eu também tenho um outro tipo de formato aqui, ó, que é nome, CEP e CPF. E eu tô separando esses formatos pela barrinha, que é o ou. O que isso quer dizer? Imagina que eu peço para você me trazer uma maçã ou uma pera. Se você vier só com a maçã, eu vou aceitar, porque eu quero um ou outro. Se você vier só com a pera, eu também vou aceitar. Isso é o ou. Então, o que isso quer dizer? Eu aceito esse formato, ou esse, ou esse. Então, por exemplo, se eu informar só o nome aqui, ele vai dar erro, porque nenhum formato desses aqui tem só o nome, entendeu? Eu aceito um desses três formatos. Ao contrário de eu usar o e-comercial. Aí que eu mudei para o e-comercial. O que isso significa? Olha, já me sinalizou um erro aqui para mim. O e significa assim, ó. Se eu peço para você me trazer uma maçã e pera. Se você vier só com a maçã, eu não vou aceitar, porque eu quero maçã e pera. Entendeu? Eu quero os dois. Maçã e pera. Então é basicamente assim, o que eu quero dizer? Eu quero esse formato, e esse formato, e esse formato. Então, para remover esse erro aqui, você tem que adicionar todos os tipos que tem nesse tipo da pessoa aqui que eu criei. Então, cidade, maioridade, eu quero todos juntos, entendeu? CEP, CPF, Beleza, ele já removeu o erro aqui para mim. Então, é basicamente assim que funciona o types, né? Pode assumir vários formatos distintos, né? E aqui eu vou para um exemplo mais real aqui no que a gente utiliza muito, né? Deixa eu pegar aqui, que é o TypeScript com o React, né? Bom, eu baixei a biblioteca React, né? Importei ela aqui no meu arquivo.
e criei uma function component aqui, um componente aqui que eu chamei de header. Ele recebe as props, que são as propriedades desse componente, e retorna um JSX para mim, né? Aí no caso que eu coloquei header, eu coloquei um título, né? props.title e uma descrição, props.description aqui. E eu criei um outro componente aqui que eu chamei de app, que eu estou usando esse meu componente que eu acabei de criar aqui em cima, ó. Coloquei ele aqui. E o JavaScript dá uns erros aqui no JavaScript, no JavaScript, né? O React, ele não trabalha legal com JavaScript. Por quê? Vocês reparam que aqui eu só estou usando o title e o description, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Ele tem uma propriedade title e description. Porém, eu coloquei uma outra propriedade que eu chamei de nome aqui. Em nenhum momento do meu componente aqui eu estou usando essa propriedade. Mas o JavaScript não me informa que eu não estou usando. Ele simplesmente aceita lá. Idade, eu posso declarar várias propriedades que eu nem estou usando no componente e ele está recebendo. E pior, se eu pegar e remover uma propriedade aqui, ó, que o meu componente tá usando aqui, no caso o description, ele nem me informa nenhum erro. Então ele não sabe Então com o JavaScript normal, você não sabe o que o componente está recebendo, a estrutura do seu componente. Isso daí pode dar várias dores de cabeça para você, né? E nem aqui no autocomplete, se eu der um Ctrl espaço, ele não dá nada de descrição, né? Então você tem que adivinhar, documentar aí seu componente, né? Informando o que está recebendo de propriedades. E nem aqui, ó, no parâmetro, se eu der um ponto, ele não me informa nada de title aqui. Entendeu? Ele não tem um autocomplete. Ao contrário do TypeScript. Por exemplo, aqui é o mesmo código, né? Só que com um TypeScript. Então eu criei aqui ó, um componente que eu chamei de header também. Recebi as props, né? Só que agora eu falei que essa props é do tipo dessa interface aqui, ó, header props, que eu acabei de criar. E essa interface tem o title, que é string, e o description, que é string também. E aqui, ó, no meu componente, se eu colocar o props ponto, ele já me informa o que está recebendo esse componente aqui, ó. O que esse componente pode receber, no caso que eu vou usar o title. E se por um acaso eu for usar esse componente em outros componentes, né, no caso aqui do app, eu chamei aqui, né, o header, coloquei o title, description, mas eu vou mandar uma outra propriedade para ele, no caso o nome. Ele me informa aqui, ó, o header não está esperando nome, não está aí nesse tipo header props aqui, então o TypeScript já me informa esse erro. E a mesma coisa se eu não mandar uma propriedade que ele está esperando, no caso description aqui, ó, eu apaguei, ele já me informa. Ó, tá faltando um description aqui a declarar. Então você já dá um Ctrl espaço aqui, ó, e já me informa as propriedades que tem. No caso é description. E aí você já coloca aí. Isso melhora muito aí na sua produtividade com o React, né? Outra coisa legal com Node, trabalhar TypeScript com Node, né? Então, por exemplo, aqui eu criei um códigozinho aqui com o Express, né? Aí eu criei um app e tal, falei que ele é igual a receber Express. Aí aqui eu criei aqui o app.post, né, usando o método post. Na rota registro eu criei essa rota, vai executar essa função. Essa função eu criei ela aqui em cima, né, que recebe uma requisição e uma resposta do usuário, né. E aqui com JavaScript normal você não tem ideia do que pode ser essa requisição aqui, ó. Se eu der um ponto, ele não me informa nada das funções, dos objetos que eu posso receber aqui. Você tem que adivinhar que é um body. É a mesma coisa nas requisições do usuário aqui, ó. Você não sabe o que recebe aqui, ó. O TypeScript não me informa. Você tem que documentar certinho com sua equipe e verificar, ó. Nessa rota registro eu vou receber só e-mail e password. Agora, e nem aqui no res, né? No res eu posso colocar um ponto aqui que não me informa nenhuma função que tem. Eu tenho que adivinhar que vai ser um JSON, né? Agora com o TypeScript é diferente. Eu tenho aqui, ó, o Express, só que agora eu também estou importando esses dois tipos aqui, ó, que é o Request e o Response. Esses dois tipos aqui veio dessa biblioteca aqui, ó, que é o Types Express, que você tem que instalar separadamente como dev dependency, né?
Então é só você dar um yarn edge @types/express -d, né? Que você vai baixar os tipos da biblioteca Express, né? E aí eu fiz a mesma coisa. Criei o app, usei o método post, criei a rota register e usei a função register aqui que eu acabei de criar, né? E aqui o REC, eu falei que o tipo dela é o request, que é lá do Express. E o res, né? Falei que é do tipo response. Aí agora aqui no meu REC, se eu falar o REC ponto aqui, ele já me dá tudo que tem nesse REC aqui, ó. Header, tem um body, tem um params aqui, ó. Isso ajuda muito na produtividade aí, né, do seu código. E também você pode definir o que você recebe do usuário em cada rota. Por exemplo, aqui é uma interface aqui, que eu chamei de Register Request, que recebe e-mail e password. Aí eu falei que o que ele vai receber aqui, ó, eu coloquei em 2 pontos, Register Request, que é essa interface aqui. Se eu der um Ctrl espaço aqui, já me informa, ó, vai receber um password também. E a mesma coisa com o JSON. Ponto, ele já me informa todas as funções aqui que tem que tem no REST, né? Pode ser status, JSON, então. Bem bacana aí usar o TypeScript com o seu Node também, né? E dei uma acelerada aí porque eu vi que estava acabando o tempo. Mas é basicamente isso que eu queria falar do TypeScript, né? Como ele pode ajudar na trabalhar em equipe, no seu código, tal, documentar, tratar erros e tudo mais. E eu comecei a falar de novo, microfone mutado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tomara que Ninguém não. tem. Eu vou perguntar. Eu que vou perguntar. Tá. Marcos, você já trabalhou assim? Você falou de trabalhar na nossa equipe, você está trabalhando já o JavaScript com o TypeScript. Você chegou de trabalhar só o JavaScript? Já, quando em projetos da faculdade, né? Eu fui usar o React, fui usar o Node só com JavaScript, deu. Eu falei, não tá dando certo isso aqui, não. Aí eu até conversei com uma dupla, falei, ó, vamos tentar mudar pro TypeScript, né? Aí foi um pouco difícil assim no começo, né, se adaptar, mas aí depois que pega a manha, você fica muito mais produtivo com TypeScript, né? Massa. Bom, você já respondeu a minha pergunta. A minha pergunta é se teria alguma diferença, se você sentiu alguma diferença. No começo, assim, você acaba sentindo, né? Essa questão de tipar as coisas e tal. Mas depois que pega a manha, né? Para quem tá começando assim a programar, né? Viu já JavaScript, já pegou o React e tal, já viu o Node. Eu acho que um próximo passo aí para vocês seria aprender um pouco sobre TypeScript, né? Porque está crescendo muito e te ajuda muito aí nos seus projetinhos. Beleza. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Boa tarde. Eu me confundi toda porque eu achei que era às 3 horas daqui de São Paulo. E aí eu perdi uma boa parte da apresentação. Queria saber se vocês vão disponibilizar a gravação para a gente ver depois, pelo menos por um período de tempo. As nossas apresentações são todas gravadas. Aí a gente coloca no canal do YouTube da MTI, da comunicação da MTI. Aí qualquer coisa você pede para o pessoal da comunicação ou segue o pessoal lá no YouTube que o link fica lá disponibilizado. Tá, legal. Obrigada, Sayuri. Obrigada, Marcos. Obrigado. Eu acho que o Ed também está com uma dúvida. Ih, professor. Opa, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá. Tá. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar aí o Marcos pela brilhante apresentação, né? Muito bacana mesmo. Eu não conheço muito de TypeScript, né?
Vim, óbvio, para prestigiar o Marcos, mas também para conhecer um pouco mais. E a minha pergunta, Marcos, é em relação aí às perspectivas, né, de TypeScript aqui para o estado, enfim, como que você vê aí as possibilidades, né? Porque, por exemplo, você não teve nada relacionado a isso na faculdade, né? Pelo que você falou aí, você conheceu ali JavaScript e tudo mais, né? E aí, como é que você vê isso? Assim, eu quero, na verdade, ouvir algo mais crítico, sabe, a seu respeito, em relação até os conteúdos que você teve na faculdade, se você vê que isso também deveria estar lá de alguma forma, né? E, enfim, é relacionado a isso e as perspectivas de TypeScript aqui para o estado de Mato Grosso. Bom, aqui no estado, né, eu trabalhei na MTI, então lá eu usei bastante TypeScript, né? Os projetos que eu trabalhei lá foi só utilizando TypeScript. E aqui no Brasil em geral, né, pelo que eu vejo, todas as vagas que requer conhecimento em JavaScript já pede como extra lá, né, diferencial o conhecimento do TypeScript, né? Então é uma tecnologia que está crescendo muito aí, né, nos últimos tempos. E em questão da faculdade, se é um conteúdo legal aí para acrescentar na faculdade, eu acho que sim. É assim como o JavaScript, né, que a gente aprende, o Java também, que eu aprendi um pouquinho na faculdade. Eu acho que é um conteúdo legal, né, abrir algumas portas aí, né. Não sei se responder. Respondeu sim, Marcos, obrigado. É, Eu também vejo, acho que a comunidade no Twitter de JavaScript, eles também falam muito bem do TypeScript, né? De utilizar e tudo mais. Então, sim. para mim também me aparenta isso, de estar bem movimentado, de estar crescendo. É, Alguém mais tem alguma dúvida? futuramente, quem sabe o JavaScript implementa tipagem nativa aí na sua linguagem, né? Aí acaba que o TypeScript vai deixar de existir, basicamente, né? É. Mas vai demorar um pouquinho ainda. Então, acho que é isso. Eu agradeço o Marcos, né? A palestra foi muito legal. Eu comecei a mexer um pouquinho com TypeScript, e aí, como eu comecei tudo ao mesmo tempo, TypeScript, React, Node, tudo, eu tava meio confusa, eu dei um passo atrás, que ele falou ali. Começa ali ver um pouquinho de JavaScript, vai, né, andando para frente, em vez de ficar querendo abraçar tudo de uma vez só. Aí eu parei de ver TypeScript, comecei a brincar um pouco mais com JavaScript, para depois ir para o passo do TypeScript, vou continuar também fazendo isso. E eu agradeço a palestra, achei que ficou, para mim que estava mexendo nessa salada toda, ficou um pouco mais claro algumas coisas que eu não estava entendendo. E eu acho que é isso. Se alguém mais tiver alguma coisa para falar, fale agora ou cale-se para sempre. E é isso. Bom, eu queria agradecer pela oportunidade novamente, né? Todo mundo que está presente aqui, prestigiando. Fiquei meio nervoso aí, desculpa se eu falei meio atropelado, se não deu para entender muita coisa. Mas é isso aí. Vivendo e aprendendo. Valeu. Falou, gente. Tchau. Tchau, obrigadão.